Seja bem-vindo ao canal do Obreiro Borges. Meus amigos, hoje nós iremos dar continuidade à nossa reflexão sobre a viagem prisional do apóstolo Paulo, que se iniciou lá no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, e hoje nós iremos meditar aqui no início do capítulo 28. Eu sugiro a você, para você receber a direção de Deus, para entender melhor o que está acontecendo aqui nesse momento, para você assistir aos vídeos e meditar nas reflexões que fizemos ao longo desse capítulo 27. Estão todos salvos aqui no canal e eu peço para você assistir cada um para entender e receber de Deus a direção do Espírito Santo, tá bom? Então diz assim o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo juntado uma grande quantidade de gravetos e pondo-as no fogo, uma cobra, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Meus amigos, aqui, esse exato momento aqui que Paulo está vivendo é justamente quando ele escapou daquele naufrágio. Como já meditamos nas reflexões anteriores, você vai ver, se não estou ainda, que nessa viagem prisional de Paulo aconteceram vários perrengues. O navio naufragou, a tempestade veio, eles perderam bens materiais, perderam a embarcação que colidiu com a grande rocha e o navio se despedaçou. E o Espírito Santo falou com Paulo que nenhum iria se perder e eles deveriam se lançar no mar e cada um saiu nadando para escapar da morte. E aqui nesse momento eles chegaram nessa ilha chamada Malta. E quando eles chegaram nessa ilha chamada Malta, eles foram recepcionados por esses bárbaros, que eram os moradores daquela ilha, que o recepcionaram com grande humanidade, nós acabamos de ler aqui agora. E para fugir do calor, porque chovia muito, do frio, melhor dizendo, porque chovia muito, eles acenderam uma fogueira. Fizeram uma fogueira e nesse momento uma cobra picou Paulo. Veja bem, vê que situação, vamos analisar. O cara já havia passado por vários perrengues, uma tempestade, furacão, perdeu tudo, estava prisioneiro, nadou terrivelmente para escapar daquela ilha. E agora, como se não bastasse, uma cobra lhe picou a mão. E às vezes, meus amigos, essa palavra tem tudo a ver com a gente, porque às vezes nós passamos por isso. Às vezes somos picados pela cobra. Às vezes saímos de uma situação nefasta e como nem imaginamos, nem esperamos, já vem outra situação pior do que a que enfrentamos anteriormente. E talvez você esteja justamente sendo essa pessoa que está aí hoje, picado pela cobra. Está aí, saiu de uma situação anterior que já era ruim e agora está vivendo uma situação pior. Foi picado pela cobra e está aí, sem saber o que fazer. Mas, meus amigos, você deve entender que às vezes Deus permite que sejamos picados por essa cobra. Não adianta fugir, não adianta querer questionar a Deus, porque tudo tem um propósito. Paulo foi picado pela cobra. Não bastasse o sofrimento que ele já havia passado naquele naufrágio, ele também foi picado pela cobra. E às vezes nós seremos também picados pela cobra. Mas olha o que aconteceu aqui posteriormente. Diz assim o versículo seguinte, 4. E os bárbaros, vendo-lhe a cobra pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Veja bem, os caras que o recepcionaram com bastante humanidade agora começaram a julgar o cara. Isso aí deve ter cometido um pecado mortal, porque se escapou, Deus permitiu que ele escapasse do mar, do naufrágio, agora chegou aqui e vai ser morto pela cobra, porque aquele veneno vai o matar. Olha o julgamento que fizeram com o apóstolo Paulo. E essa palavra também tem tudo a ver com a gente, meus amigos. Às vezes, as pessoas nos julgam pela aparência. Os bárbaros julgaram Paulo. Às vezes, nós somos julgados pelos nossos próprios companheiros. As pessoas ficam observando e só julgando a gente. Aí, fica aí na igreja e cadê a vida dele? Está na igreja direto e aí a vida dele como está? Só vive na igreja, mas cadê que melhora nada? Às vezes a pessoa fica fazendo questionamento e nos julgando pela nossa aparência e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, o que é que Paulo tinha feito de errado? Nada.
E o que é que você tem feito de errado que as pessoas estão te julgando? Então não aceite essas palavras de morte que as pessoas ficam questionando, lançando contra você, te julgando. O julgamento dos outros não quer dizer nada. Eles não pagam tuas contas, pagam? Então você não tem que se incomodar com o que as pessoas falam de você. Não aceite o julgamento de ninguém, só o julgamento da palavra de Deus. Essa é também mais uma reflexão que Deus está mostrando aqui para a gente com essa palavra. Os bárbaros ficaram só julgando. Os bárbaros sempre vão te julgar. Sempre vão me julgar. Sempre vão nos julgar. Então não vamos dar ouvido aos bárbaros, ao que os bárbaros falam da gente. Tá bom? Isso é que Deus está falando também com essa palavra. Mas, olha o que aconteceu, versículo 5. Mas Paulo, sacudindo a cobra, lançou no fogo e não sofreu mal nenhum. Não sofreu mal nenhum. Aquela cobra não matou Paulo. O veneno daquela cobra não matou Paulo. Então o veneno dessa cobra que estão lançando contra a tua vida não vai te matar. O veneno de Satanás que foi lançado para destruir a tua vida e deixou ela como está, ela não vai te matar. Creia nessa palavra, tá certo? E continua aqui, ó. E eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Tá vendo? As pessoas estão querendo ver você mal. Estão querendo te ver caído, prostrado, e você vai dar esse gostinho a essas pessoas? Seus inimigos vão querer aí bater palmas aí para o teu fracasso, tu vai aceitar isso, cara? Reaja. Reaja, não dê esse gostinho a ele, não. E continua aqui, ó. Mas, tendo esperado muito, esperaram que Paulo morresse, e Paulo não morreu, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que Paulo era um Deus. Agora não. Agora viram que nenhum mal aconteceu contra Paulo, agora começaram a bater palmas para o testemunho de Paulo, dizer, isso aí é um homem de Deus, esse aí é um grande homem de Deus. Olha só como as pessoas são falsas, não é verdade? E talvez você esteja também vivendo essa situação, esse momento, vivendo a falsidade das pessoas. Essas pessoas que estão te julgando hoje, amanhã elas vão bater palmas para o teu testemunho. Elas ainda, olha, presta atenção, olha, essa palavra é muito forte, olha o que o Espírito Santo está mostrando aqui com esse detalhe, meu amigo. Essas pessoas que hoje estão te julgando, que estão te condenando, estão apontando o dedo, ainda vão bater palmas para o teu testemunho. Assim como os bárbaros bateram palmas aqui para o testemunho de Paulo, essas pessoas, presta atenção, ainda vão bater palmas para o teu testemunho. É só você acreditar, é só você reagir. Não aceite a picada da cobra como sendo natural, porque Paulo não aceitou. Quando Paulo foi picado, ele sacudiu aquela cobra naquela fogueira, naquele fogo, e ela foi morta. E mal nenhum lhe sobreveio. Paulo não ficou questionando, meu Deus, e agora por que o Senhor permitiu isso comigo? Paulo não ficou questionando porque eu escapei do naufrágio e agora o Senhor vai me permitir isso na minha vida. Paulo não ficou questionando a Deus por nada. Paulo reagiu, jogou aquela cobra no fogo. Então você tem que reagir. A palavra mostra que você tem que reagir. Reaja. Não aceite a picada da cobra, porque às vezes Deus permite sim nós sermos picados pela cobra, como você foi picado aí agora. Mas cabe a você reagir, a atitude é tua, reaja. Não dê gosto para o teu inimigo, porque eles ainda vão bater palmas para o teu testemunho. Reaja. Não deixe essa picada acabar com você, porque não é isso que Deus quer para a tua vida, tá bom? Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você está recebendo aqui a orientação do Espírito Santo que para a tua vida tem jeito. Apesar do naufrágio, apesar da picada, Deus vai restabelecer a tua vida novamente. Mas você precisa reagir. Você precisa tomar posição. Se posicionar em frente diante dos problemas. Reaja e bota essa víbora no fogo para ser queimada. Porque mal nenhum vai atingir a tua vida, tá bom? Essa é a reflexão que Deus está mostrando para a tua vida. Então, toma posse dessa palavra e parte para cima, tá bom? Então agora para finalizar esse vídeo, queria pedir para você deixar o teu joinha, curtir aqui esse vídeo e compartilhá-lo também nas tuas redes sociais. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo no canal do Obreiro Borges para dar uma força aqui no canal, tá bom? Se inscreve e repasse esse vídeo para outras pessoas que também foram picadas pela cobra e vão se restabelecer, assim como você vai também através dessa palavra, tá bom? Que Deus te abençoe e continua na nossa próxima meditação, que vai ser a continuidade aqui do capítulo 28 dessa viagem de Paulo, tá bom? Um abraço.